Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sabedoria. Hoje, vamos abordar um tema muito sério e importante. 10 tipos de pecados sexuais mais terríveis da Bíblia. Este vídeo é uma oportunidade para refletirmos sobre a sabedoria divina e as orientações que a Bíblia nos dá para viver uma vida de pureza e santidade. Vamos explorar juntos esses pecados, entender suas implicações e buscar sabedoria para evitá-los. Sabemos que o tema é sensível, mas é essencial para nosso crescimento espiritual e para a nossa caminhada com Deus. Os pecados sexuais são frequentemente mencionados na Bíblia como ações que afastam o ser humano de Deus e comprometem a santidade pessoal. Eles não apenas afetam o indivíduo, mas também suas relações com os outros e com o Criador. Ao refletir sobre esses pecados, percebemos que eles vão além do físico, tocando profundamente o espiritual e emocional. A sexualidade é um dom de Deus e, quando utilizada fora dos propósitos divinos, traz consequências graves. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre o significado espiritual desses pecados e a importância de manter a pureza conforme as instruções bíblicas. Nossa jornada hoje será de introspecção e aprendizado, buscando sempre a orientação divina. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aborda os pecados sexuais de maneira clara e direta. Desde os 10 mandamentos até os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, encontramos orientações específicas sobre como viver uma vida sexualmente pura. Vamos contextualizar esses pecados dentro do ensinamento bíblico e entender o que a palavra de Deus nos revela sobre eles. A Bíblia não deixa dúvidas sobre a gravidade dos pecados sexuais e suas consequências. Entender o contexto histórico e cultural nos ajudará a compreender melhor as advertências e ensinamentos bíblicos. O primeiro pecado sexual terrível que vamos abordar é o adultério. A Bíblia condena claramente o adultério em Êxodo 20:14. Não adulterarás. Jesus também reforça essa condenação em Mateus 5:27 e 28, explicando que até mesmo o olhar com desejo já é cometer adultério no coração. O adultério destrói lares, quebra a confiança e vai contra essa aliança matrimonial instituída por Deus. Este pecado não só fere o cônjuge traído, mas também desonra o próprio Deus que abençoou a união matrimonial. A fidelidade no casamento é um reflexo da nossa fidelidade a Deus, e quebrá-la é um grave desrespeito ao nosso compromisso sagrado. Para ilustrar, podemos relembrar a história de Davi e Batseba. Em 2 Samuel 11, lemos sobre como o rei Davi, ao ver Batseba se banhando, a desejou e acabou cometendo adultério com ela. As consequências foram devastadoras. A morte do marido de Batseba, Urias, e a morte do filho nascido dessa união pecaminosa. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seu pecado foram graves e duradouras. Esta história nos lembra que o adultério não só fere os envolvidos diretamente, mas tem repercussões profundas e duradouras. A fornicação, que se refere a relações sexuais fora do casamento, é igualmente condenada. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Este pecado é visto como uma profanação do corpo, que é o templo do Espírito Santo. A fornicação enfraquece nossa relação com Deus e abre portas para uma série de outras complicações espirituais e emocionais. Devemos buscar a santidade em nossas vidas, respeitando o plano de Deus para a sexualidade humana. A história de José e a esposa de Potifar, encontrada em Gênesis 39, nos oferece um exemplo poderoso de resistência à fornicação. Quando a esposa de Potifar tentou seduzir José, ele fugiu imediatamente, dizendo: como poderia eu cometer algo tão perverso
e pecar contra Deus. Gênesis 39:9. José reconheceu que a fornicação não era apenas um pecado contra Potifar, mas contra Deus. Sua integridade e temor a Deus foram recompensados, mesmo que ele tenha enfrentado injustiça temporária. O incesto, ou relações sexuais entre parentes próximos, é expressamente proibido na Bíblia. Em Levítico 18, encontramos uma lista detalhada de relações incestuosas que são abomináveis a Deus. Este pecado não apenas viola a ordem divina, mas também causa danos profundos nas dinâmicas familiares e na saúde emocional das pessoas envolvidas. O incesto destrói a confiança e a segurança que devem existir dentro da família, corrompendo o que deveria ser um espaço de amor e respeito. A proibição do incesto visa proteger a integridade e a pureza das relações familiares. Um exemplo bíblico de incesto é a história de Ló e suas filhas, em Gênesis 19:30-38. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, temendo que não houvesse mais homens para dar continuidade à linhagem familiar, embebedaram seu pai e tiveram relações com ele. Os filhos nascidos dessas relações foram os antepassados dos Moabitas e Amonitas, povos que frequentemente estiveram em conflito com Israel. Esta história ilustra as consequências duradouras e trágicas do incesto. A prática homossexual é outro pecado sexual mencionado na Bíblia. Em Levítico 18:22 está escrito: "Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante." No Novo Testamento, Paulo também aborda este tema em Romanos 1:26-27. É importante tratar este tópico com sensibilidade, lembrando que todos são chamados ao arrependimento e ao amor de Deus. Devemos abordar este tema com amor e compreensão, reconhecendo que todos pecaram e carecem da graça de Deus. O objetivo é sempre buscar a restauração e a reconciliação com o Criador. A prostituição é repetidamente condenada na Bíblia. Em Deuteronômio 23:17-18, é dito que o povo de Israel não deve se envolver com prostituição e não deve trazer os ganhos dessa prática para a casa do Senhor. Este pecado é visto como uma desonra ao corpo e ao propósito divino para a sexualidade humana. A prostituição desvaloriza o ser humano e vai contra o plano de Deus para a pureza e a santidade. Devemos lutar contra essa prática, oferecendo ajuda e suporte para aqueles que estão presos a ela, mostrando o amor redentor de Cristo. A bestialidade, ou relações sexuais com animais, é claramente proibida na Bíblia. Em Levítico 18:23, Deus ordena: "Não te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele." Este ato é uma perversão grave da ordem criada por Deus e uma violação da dignidade humana e animal. A bestialidade distorce completamente o propósito divino da sexualidade e deve ser combatida com firmeza. É um lembrete da importância de manter a santidade e o respeito por toda a criação de Deus. Este pecado é mencionado juntamente com outros atos abomináveis em Levítico, mostrando a seriedade com que Deus trata essas questões. A bestialidade é vista como uma completa corrupção da ordem natural estabelecida por Deus e uma violação da santidade do corpo humano. Devemos estar vigilantes contra qualquer forma de perversão que degrade a dignidade humana e desonre a criação de Deus. O estupro é um dos atos mais violentos e abomináveis condenados na Bíblia. Em Deuteronômio 22:25-27, é explicitamente dito que o homem que violar uma mulher deve ser punido com a morte. Este pecado é uma violação extrema da pessoa e um ato de grande injustiça e crueldade. O estupro causa traumas profundos e duradouros, e a Bíblia condena severamente essa violência. Devemos nos posicionar contra o estupro, oferecendo apoio às vítimas e trabalhando para prevenir essa terrível violência. A luxúria, ou desejo sexual desenfreado, é fortemente condenada. Em Mateus 5:28,
Jesus adverte: "Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Este pecado alimenta pensamentos e ações impuras, corrompendo o coração e a mente. A luxúria nos afasta de Deus e nos prende em um ciclo de desejo insaciável. Devemos buscar pureza em nossos pensamentos e ações, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos guie." A história de Amnon e Tamar, encontrada em 2 Samuel 13, é um exemplo trágico das consequências da luxúria. Amnon, consumido pelo desejo por sua meia-irmã Tamar, a enganou e a violentou, resultando em devastação e desgraça para ela. Este ato de luxúria levou à divisão e ao conflito dentro da família de Davi, mostrando como a luxúria pode destruir vidas e relacionamentos. Precisamos estar atentos para evitar que pensamentos e desejos impuros nos dominem. Embora alguns personagens bíblicos tenham praticado a poligamia, o ideal de Deus para o casamento é a união monogâmica entre um homem e uma mulher. Em Mateus 19:4-6, Jesus reafirma o plano original de Deus. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. A poligamia muitas vezes resultou em conflitos familiares e complicações espirituais na Bíblia. Deus criou o casamento para ser uma união exclusiva e duradoura, refletindo o relacionamento entre Cristo e a Igreja. A poligamia vai contra esse ideal divino e deve ser evitada. A história de Jacó e suas esposas, Leia e Raquel, em Gênesis 29:30, ilustra bem os problemas da poligamia. Jacó amava mais a Raquel do que a Leia, o que gerou rivalidade e conflito entre as irmãs. Essa rivalidade estendeu-se aos filhos de Jacó, levando a uma série de problemas familiares. Embora Deus tenha trabalhado através das complicações para cumprir seus propósitos, a história demonstra que a poligamia não é o plano ideal de Deus e, frequentemente, resulta em dor e desunião. Vamos dedicar um momento para refletir e meditar sobre o que aprendemos hoje. Pense nas áreas da sua vida onde você pode precisar buscar a pureza e evitar esses pecados. Reserve um tempo em silêncio para pedir a Deus forças e sabedoria para viver de acordo com sua vontade. Que este seja um momento de renovação espiritual e de compromisso com a santidade. A reflexão e a meditação são ferramentas poderosas para nos aproximarmos de Deus e buscarmos sua orientação em nossas vidas. Vamos nos lembrar das palavras do Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que esta seja a nossa oração enquanto buscamos viver em pureza e santidade. Quais áreas da sua vida você precisa entregar a Deus para alcançar a pureza sexual? Como você pode ajudar outros a entender a importância da santidade sexual, conforme a Bíblia? De que maneira os ensinamentos bíblicos sobre os pecados sexuais impactam suas escolhas diárias? O que você pode fazer para manter-se forte contra as tentações sexuais? Reflita sobre essas perguntas em seu tempo de oração e estudo bíblico. Essas questões são um convite para uma autoavaliação sincera e um compromisso renovado com a santidade. Ao refletir sobre essas perguntas, busque a orientação do Espírito Santo para identificar áreas em que você pode crescer e se fortalecer. Obrigado por nos acompanhar neste estudo sobre os tipos de pecados sexuais mais terríveis da Bíblia. Espero que este vídeo tenha enriquecido sua compreensão e fortalecido sua fé. Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre como a sabedoria bíblica impacta sua vida. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender sobre a importância da pureza sexual. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima! Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Fiquem na paz do Senhor.